Boa noite, bem-vindos ao nosso terceiro e último episódio do nosso Pinkcast. Lembrando, primeiramente, de nos seguir nas nossas redes sociais, no Insta do Pinkcast e também no projeto Observatório Católica de Cidadania. Para quem está só nos escutando, eu sou a Pietra. Eu sou a Sani. Eu sou a Júlia. E meu nome é Aimee. E hoje a gente vai tratar sobre um tema que é muito importante, ainda mais para o nosso grupo, né? Que é um grupo feito de mulheres que querem defender o que é nosso direito. Então, o tema de hoje é aborto, um direito da mulher. E só para deixar claro, todos estes dados foram retirados de estudos e artigos, bem como COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, Senado e Código Penal Brasileiro. Vamos começar dando uma breve introduzida sobre o que iremos trazer aqui hoje. Os direitos fundamentais têm seu fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, em maior ou menor grau. A saúde decorre de forma direta do princípio da dignidade, sendo uma variação de primeiro grau deste atributo. Saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e espiritual do homem, e não apenas a ausência de afecções ou doenças. O AD, ano 2000, página 1170. A falta de meios capazes de conservar a saúde constitui um desrespeito à vida digna. Com isso, temos o conceito de aborto. Aborto, ou de abortus, transmite a ideia de privação do nascimento, interrupção voluntária da gravidez com a morte do produto da concepção. Do ponto de vista médico, aborto é a interrupção da gravidez até a 20ª ou 22ª semana, ou quando o feto pese até 500 gramas, ou até ainda, segundo alguns, quando o feto mede até 16,5 centímetros. Lembrando que, é claro, a gente tem várias espécies de aborto, né? O aborto natural, quando não é um crime e ocorre quando há uma interrupção espontânea da gravidez. O acidental, que também não é crime e pode ter por origem várias causas, né? Traumatismo, quedas. A mulher sofreu um acidente. Sofreu um acidente, exatamente. O aborto criminoso, que é aquele vedado pelo ordenamento jurídico. O aborto legal ou permitido, que subdivide-se em terapêutico, que seria para a mulher, que é um aborto necessário, que é utilizado para salvar a vida da gestante, né, em casos de risco de vida e tudo mais. Eugenésico, que é feito para interromper a gravidez em caso de vida extrauterina inviável. Ou seja, em casos de que o bebê é anencéfalo. Anencéfalo, sim. Isso. Nesses casos, a nomenclatura não é nem aborto, né? É uma interrupção, até porque o aborto ele presume que vai haver uma vida. E nesses casos de feto anencéfalo, não há nem essa previsão. A Amy vai contar um pouquinho pra gente, então, do que o Supremo Tribunal Federal entende sobre isso. De 2012, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que se a gestante tem a liberdade para decidir se interrompe a gravidez, caso ela seja constatada, por meio de laudo médico e anencefalia do feto, condição caracterizada pela ausência parcial do encéfalo e da calota craniana. Temos também o aborto honoris causa, que é feito para salvaguardar a honra no caso de uma gravidez adulterina e outros motivos morais. E o aborto miserável, que é, ou em caso econômico-social, praticado por motivos de dificuldades financeiras prole numerosa. Eu quero sempre lembrar e deixar essa frase bem explícita aqui, tá? Uma frase que a gente também encontrou nesses estudos, que diz o seguinte: mulheres ricas pagam e mulheres pobres morrem. Então, para a gente entender que esse viés do aborto, que é o aborto miserável, ele é muito mais num plano social e econômico, onde mulheres que têm poder aquisitivo vão conseguir a sua vontade de uma forma milhares de vezes mais segura do que uma mulher que não tem. E é simplesmente nesses casos, a gente vai conversar um pouco sobre isso também, da falta de estudo, a falta de conhecimento que essas mulheres que são de uma condição de vida mais precária têm, e é nesses casos que existe a maior parcela. Então, é onde a gente consegue entender que o problema pesa mais para algumas pessoas do que para as outras. Sim. E sem contar que as mulheres ricas podem fazer isso embaixo dos panos, né? Sem ninguém saber. Com certeza, em outros países. Sem ser julgada em outros países. Isso não vai virar nenhuma questão. Não vai virar nenhuma questão. E com isso temos um artigo, assim dizendo, publicado em 8 de agosto de 2018 pela Harris.
Estima-se que entre 416 mil e 865 mil mulheres de todas as idades, credos e grupos sociais se expõem anualmente ao aborto inseguro no Brasil. Pesquisas apontam que o grau de risco acompanha o traço da desigualdade econômica e social no país, sendo mais elevado entre as mulheres negras e pobres. Segundo a última pesquisa nacional do aborto, PNA, realizada em 2016, 13% das entrevistadas já haviam provocado um aborto na vida. Mas, conforme aumenta a idade, aumenta essa proporção. Em mulheres de 35 a 39 anos, 1 em cada 5 referiu já ter abortado. E esse índice se mantém estável ao longo dos últimos 10 anos. É um índice, no mínimo, assustador. Demais. A gente se coloca numa situação de privilégio. A gente não é a classe baixa que é afetada por isso. E a gente olha para esses dados como o judiciário, como a legislação brasileira está simplesmente tapando os olhos para isso. Porque não há uma explicação plausível para você olhar esses dados e achar coerente continuar do jeito que está. Eu acho que essa fala da epidemiologista é muito, muito certeira. Tu quer ler pra gente, Ju? Manter o aborto como crime não diminui o número de procedimentos, não impede que eles aconteçam, só empurram as mulheres para uma situação de insegurança e clandestinidade. Exatamente. Eu acho que esse entendimento moral da nossa sociedade, principalmente baseada na igreja, de que não pode acontecer, não é uma vantagem em nenhum ponto. Tipo, em nenhum ponto. Isso não vai fazer com que as pessoas parem de abortar. Esse entendimento. Primeiro que eu como pessoa acho um problema a legislação ser baseada numa crença, porque ninguém tem a mesma. Nessa mesa aqui nós não temos a mesma crença. Imagina no Brasil inteiro. O país é laico, não é? Exatamente. O país é laico, mas a nossa Constituição está inteira baseada em Deus, né? O que eu acho. Aí outro problema, próximo episódio do podcast. Eu vou ler um pouco então para vocês sobre a previsão que existe hoje. Então, qual que é a previsão legislativa hoje para o aborto? Segundo o Código Penal Brasileiro, o artigo 124 diz assim: provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque gera uma pena de detenção de 1 a 3 anos. Então, seria o aborto provocado pela gestante. E também existem as possibilidades previstas na legislação de um aborto provocado por terceiro. Então, seria o artigo 125, que significa provocar aborto sem o consentimento da gestante, que tem uma pena de reclusão de 3 a 10 anos. O artigo 126, provocar aborto com consentimento da gestante, que tem a reclusão de 1 a 4 anos, mas ainda tem um parágrafo único que diz assim: aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Ainda na forma qualificada, o artigo 127 diz assim: as penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se qualquer uma dessas lhe sobrevém a morte. Então, aqui está sendo punido um terceiro que provoca o aborto e acarreta a morte da gestante. Por que não estão punindo o fato de mulheres estarem em uma situação de tremenda insegurança que morrem ao fazerem um aborto clandestino? Então, são essas lacunas legislativas que deixam nós mulheres em uma situação de extrema insegurança, de saber que se acontecer com a gente, ninguém vai fazer nada para ajudar. Que é só a gente pela gente. Não, e capaz ainda de alguém souber disso e ainda você acabar tendo um problema, né? Problema no judiciário por causa disso. Porque a pessoa se achou no lugar moral de eu tenho que falar pro povo o que essa mulher fez. Não, porque ela assassinou um bebê. Imagina a gente aqui, né? Se a gente se colocar no lugar de uma mulher que já fez. Meu Deus do céu, eu não vou poder falar pra ninguém. Eu vou ter que lidar com esse problemão psicológico, né? E ir pro fim do mundo pra fazer, né? Porque aqui não vai dar. Aqui não vai dar. Na cidade que tu reside não vai dar. Tu vai ter que fugir desse julgamento. Tanto das pessoas, tanto do judicial disso. Eu acho que até mais da sociedade. Meu, tu fala pra alguém, é o fim do mundo. E a pessoa nunca tá interessada a saber qual... O outro lado da história. Não é nem qual outro lado. Ocasionou. O que ocasionou não é uma... Gente, é a escolha mais difícil da sua vida. Entendeu? E assim,
eu, de um lugar que nunca aconteceu comigo, graças a Deus, eu não... O que eu vou fazer? Vocês conseguem se imaginar o que vocês iam fazer? Não tem como. E aí a gente se imagina num lugar de... Gente, se eu não sei o que eu vou fazer, ninguém vai fazer nada por mim. Porque senão sou eu que faço. Não tem legislação que me ajuda. Ninguém vai te Não assegurar. tem sociedade nem ferrando que me ajuda. Não tem nada. A gente tá por aí. E a Constituição, bem hipocritamente, nos garante uma vida digna. E meu questionamento, a problematização desse podcast pra mim é o que é vida digna pra vocês? A minha vontade é sentar na frente do judiciário e falar, tá, mas o que é vida digna pra vocês? Porque não é possível. Tipo, é uma vida digna pra mim acontecer algo indesejado? Vamos partir do princípio que nenhum método contraceptivo é 100% eficaz. E falando do nosso privilégio de saber o que é método contraceptivo, ter um plano de saúde para aplicar um método contraceptivo, ter dinheiro para comprar um método contraceptivo. E a galera que não sabe o que é um, que não tem dinheiro. Ou às vezes sabe, só que não tem condições, né, financeiras para comprar. O Brasil vive em extrema pobreza. A gente passa fome todos os dias. Você vai gastar o seu dinheirinho que você podia comprar um pão, um mísero pão, para comprar um anticoncepcional, uma camisinha? Sim, não vai. Não vai. Porque não é assim que funciona, entendeu? E essas pessoas são ainda menos ajudadas. Então, se ocorre um estupro ali, eles não querem saber se ocorreu um estupro ou não. Com as pessoas de classe média alta e brancas, talvez ocorra. Ei, tu foi estuprada? Vem cá, vamos te ajudar. A legislação, ela te protege. Mas não protege pobre e negro. Parte desse pressuposto. Falando ainda em legislação, tem uma DPF, a DPF 442, que foi uma ação proposta em março de 2017 pelo PSOL, tá? Junto ao ANES, que é o Instituto de Bioética, pedindo a descriminalização da interrupção voluntária da gestação. Então, descriminalizar o aborto em si. A pessoa não ter condição, a pessoa não querer, não estar em um estágio da vida que vai dar uma vida digna para aquela criança, e querer interromper aquela gestação. Mas eles pedem, então, baseado, obviamente, em estudos médicos, de ser até a 12ª semana. Tá? Isso ainda está em julgamento pelo STF. Eu entrei no site deles hoje sendo dia 23 de junho de 2023, e que, tipo, mês passado houve a última manifestação. Então, ainda é um julgamento e é uma coisa que eu acredito que vai ser julgada por muito tempo ainda. Vai demorar. No país, 1 milhão de abortos induzidos ocorrem todos os anos e levam 250 mil mulheres à hospitalização. Tá acontecendo. A gente precisa resolver. A gente não tem que entrar no mérito de isso deve acontecer ou não. Não é mais essa questão. Tá acontecendo, é um fato. O que a gente vai fazer? A gente vai salvar as mulheres ou vai deixar a igreja achar que ela tá fazendo certo? Sim. Sem contar que existem diversos, né, projetos de leis que já foram criados, discutidos aqui no Brasil. A gente trouxe aqui 3 exemplos. O projeto de lei 478, de 2007, conhecido como o Estatuto do Nascituro. E esse projeto de lei ele propõe reconhecer o feto como titular de direitos desde a concepção, proibindo o aborto em qualquer circunstância, levando, inclusive, em consideração casos de estupro. E o PL, né, ele tramita na Câmara dos Deputados desde 2007, mas ainda não foi votado em plenário. Então, a gente tem um exemplo de um projeto de lei que só veio para retroceder. Então, a gente colocou aqui para trazer que, por mais que nós mulheres e nós como sociedade estamos, acho que tendo mais voz para falar sobre isso, ainda tem gente pedindo o contrário. Gente, essa PL, ela pede o reconhecimento do feto como uma pessoa, como se fosse um homicídio, aquele do artigo 121, inclusive em caso de estupro. Então, a mulher, ela tem que ter aquela criança, mesmo em caso de estupro. Nossa, É um absurdo. me dá um ódio, sério. Cara, Da raiva, né, velho? Meu, entendeu? não, Querem- a sensação é de retrocesso. É? É de, eu não tenho direito a Parece que nada. a gente não Isso, evoluiu. Eu, nisso como tudo. mulher, não tenho direito a nada. Eu não tô vendo ninguém preocupado em achar estuprador. Uhum. Eu não tô vendo ninguém preocupado a me proteger enquanto eu ando na rua à noite. Alguém tá vendo? Não. Alguém E preocupado? não por nada, né? Mas, assim, quando a gente vê casos de estupro, cara, a justiça, ela não vai fazer nada. Quem vai fazer algo é alguém que ficou revoltado com isso, que vai lá com as É um próprias grupo mãos, que vai sair, isso, vai fazer alguma coisa. que vai
tomar essa decisão, porque partindo da justiça nunca, né? Quem devia estar nos protegendo não tá. Não tá. Sim. Enquanto tiver homem no palanque, só homem, falando sobre um assunto que não diz respeito a eles, obviamente, gente, que eu não estou falando no lugar de não queremos a sua ajuda. É óbvio que queremos. Dá pra ver que a nossa situação tá bem precária. Mas é uma questão de você nunca vai entender a dor do outro. E ainda nós estamos falando de pessoas que nunca aconteceu. Sabe? Imagina a gente, tipo, ter que conversar com uma mãe que já tem 4 filhos, que infelizmente, cara, ela não queria, mas ela não tem condição, teve que abortar o 5º e morreu, deixou 4 filhos. Isso é vida digna? E isso é vida digna? Porque se ela tivesse feito num hospital com o tratamento necessário, ela estaria aqui hoje ainda criando seus 4 filhos para o mundo de uma forma correta. Eu vou adiantar um pouco, só porque a gente entrou nesse palanque do estupro. A gravidez resultante do estupro penaliza a mulher 2 vezes. Você ser obrigada a conviver com o produto de um crime é ridículo. Para mim, é tal qual você ter que viver com um parente da pessoa que matou seu marido. E ter que respeitar. Ter que achar coerente. Mano, o cara roubou minha casa, o cara acabou com a minha vida, eu tô sem dinheiro para nada agora que ele roubou minha casa, mas eu vou continuar convivendo com ele, porque, né? Tá tudo bem. Só pra não matar alguém. Meu, sério. Só de imaginar é horrível, né? Sem muito contar os revoltante, traumas, cara. né, psicológicos. Sério, pelo amor de Deus. Meu Muitos estudos mostram a situação psicológica das mães Foi depois esse disso. ano que uma menina de 11 anos que foi Acho que foi estuprada- ano passado. É, foi ano Foi passado. ano passado. E eles Cara, queriam Não, ela teve filho. 11 anos, ela teve filho. Ela teve com que corpo? ter Com que... o filho. Não, com que mentalidade, gente? Gente, isso Cara, não ela existe. não saiu nem Uma do ensino criança. fundamental ainda, entendeu? Nem Uma isso. criança. É uma criança, ela não sabe nem se autocuidar. É um pecado. Se duvidar, não sabe nem o que é um absorvente íntimo. Ela não deve saber nem o que ela fez de Gente, verdade. É. Exato. Porque a pessoa que tem 11 anos não sabe que aquele ato gera aquela Não tem consequência. maturidade, né? E outra, né? E nem Não pode trata nem o se medir. estupro como um estupro. Às vezes aquela ação ali pra ela foi tanto no medo do não conta pra ninguém que isso aconteceu. Se eu não me engano, tô era algo que mesmo. acontecia há muito tempo. Que É. foi um tio. Sim, ela foi estuprada. A gente tá numa situação vulnerável dentro de casa e ninguém está nos ajudando. Isso, pra mim, que é revoltante. E foi essa um dos motivos da gente querer tanto fazer esse episódio do podcast. Porque a gente tem que deixar outras pessoas com raiva. Porque nós 4 aqui estamos com raiva falando sobre isso. Indignadas. E só a raiva vai mudar. Porque ninguém lá em cima vai ajudar a gente. Então, cara, pra mim, o objetivo desse podcast é deixar mais mulheres com raiva pra ver se a gente chega em algum lugar. Porque não tem como. Inclusive, tem mais projetos de leis que falam que... É tipo... Aliás, o segundo foi conhecido como PL do retrocesso, né, Amy? Pelo Foi. amor de Deus. Projeto de Lei 5.069, de 2013. Esse projeto de lei é conhecido como PL do retrocesso ou como Cavalo de Troia, que propunha alterações nas normas sobre aborto estabelecidas pelo Código Penal brasileiro. Esse PL buscava dificultar ainda mais o acesso ao aborto legal e restringir a distribuição de medicamentos contraceptivos. Meu Deus Eu do queria céu! pegar a pessoa que inventou isso e falar assim, ó, pra quê? E por quê? Podia ter Me ficado... diga. Gente, tem tanta série na Netflix. Podia ter Gente, ficado sério, em casa pelo amor. descansando. Nossa, meu Deus. Não, é você ir pra lá pensando no seu próprio umbigo, na sua própria crença, na sua própria moral e falar, vocês todos vão ter que me seguir. Não, e gente, o pior Gente, de não tudo existe isso. é que assim, não é só uma pessoa que inventou isso e Não. aceitou Se é uma isso, PL, entendeu? gente. Imagina isso ser É proposto, um grupo gente. de pessoas que literalmente aceitaram Ai, gente, isso. não Fizeram. dá pra Me dá acreditar. me dá medo pensar que existem pessoas que pensam assim de verdade. Sim. Cara, assim, ó, uma dica pra você que tá nos escutando e tá escutando isso com raiva porque acha que a gente tá falando tudo errado. Se a sua religião não permite, não faça. A minha não tem nada a ver com a sua. O meu corpo é meu. Quem decide sobre ele sou eu. Eu tenho o privilégio de ter acesso à educação. Eu sei o que é um método contraceptivo. Então, eu tô tomando escolhas e mesmo assim isso pode dar errado. E eu tenho que saber que eu tenho 20 anos na faculdade e eu não quero seguir com isso. Porque vida... Já que a gente tá falando de vida digna, que vida digna eu vou ter?
Que vida digna o pai da criança vai ter? Que vida digna a minha família vai ter? E esse feto, essa criança vai ter. Que vai nascer, exato. Então, assim, se a sua religião, se o seu grupo, se a sua família, se o seu pai, sei lá, cara, não, pra mim não faz sentido. A gente tá num país laico onde pessoas têm pensamentos diferentes e uma regra se estabelecer por elas. A gente não tá falando de, então, para algumas pessoas pode matar, para outras não, para algumas pode roubar, outras não. Eu não tô falando de crime, eu tô falando de direito. Eu tô falando de direito sobre o meu próprio corpo e sobre o que vai estar dentro dele ou não. Sim, até porque tu não tá atingindo ninguém com uma decisão que é tua, que acontece contigo, né? É pra ti. Cara, negócio, Sani, tu né? falou tudo. O que pra isso vai ti. afetar na vida da outra Pois pessoa é. que cria uma Meu pele Deus dessa? do Sim, céu. e não tem direito de te julgar por conta disso, entendeu? Cara, se Gente, ela acha errado, é só ela não fazer. É só ela engravidar, sem querer ou não, e ter o filho dela. Sim. Eu não vou lá e vou falar, não pode. Eu vou lá. Não, então, imagina se fosse o contrário, gente. Alguém fosse lá e falar, você não pode ter seu filho. Porque eu acho que não pode, porque pra mim, Cara, moralmente não pode ter filho sim. mais. E devo ser obrigada a tirar? Não, imagina se os homens engravidassem. Pensa Ah, como- Gente, daí a o história ia tanto ser de breaking aborto, news. o tanto de aborto que existiria. Não, daí o homem... Não, mas digo, Se o homem que- engravidasse, Ei, o não, aborto sério. seria legalizado Exato. há muitos anos. Nossa, uma pelo das amor de primeiras Deus. coisas. Gente, Pela sério. saúde do homem. A mulher conquistou há muito pouco tempo o direito sobre o teu próprio corpo. Mas ainda querem controlar o nosso útero. Não, se antigamente as mulheres não podiam votar nas coisas, não podiam fazer praticamente nada, porque era só o homem que podia. Gente, sério, pelo amor de Deus, acordem pra vida. Cara, eu acho que, na minha humilde opinião, é medo de dar poder pra mulher, porque ele sabe o que a gente pode fazer com ele. Exato. Porque a gente é melhor que vocês. E tá tudo bem. Porque a gente consegue fazer várias coisas ao Ao mesmo mesmo tempo. tempo. E vocês não. Cara, A gente também tem uma proposta de emenda à Constituição, 29 de 2015, e essa PEC ela buscava acrescentar um novo parágrafo ao artigo 5º da Constituição Federal para garantir a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. Essa PEC ela foi arquivada em 2019 sem foi ter arquivada, sido gente. votada em Isso aí, ó. plenário. não, é horrorizante. Essa palavra que eu tenho. Cara, eu acho que essa frase aqui que a gente colocou tem que ser lida. Ju, eu acho que tu pode ler pra gente, porque eu acho que ela diz muito sobre. A não implementação da política e estrutura para a realização do aborto seguro constitui um atendimento à vida e à saúde das mulheres no Brasil e no mundo. A gente precisa garantir o direito à saúde das pessoas. Isso está na Constituição. Por que a gente está matando mulheres? Nossa, sério. Mais de 250 mil mulheres por ano morrem fazendo um aborto inseguro. Gente, é muita mulher. E é por que muita que elas mulher. morrem por decisões de caras que nem perto dessa realidade eles estão, né? Caras que provavelmente ganham salários aí. Exorbitantes. Por mês, não sabem o que é passar na pele a dificuldade. E Meu, ela morre por uma decisão que nem foi ela que tomou. até porque ela não pode tomar Não, decisão, não pode porque ela é uma tomar mulher. decisão. Ponto. A gente já falou bastante sobre o estupro, mas eu queria falar apenas uns dados. Hoje no Brasil funcionam 40 serviços de aborto legal em hospitais públicos. Porém, uma pesquisa feita pelo Ibope constatou que apenas... Errei de novo, pera. Não tem problema. Porém, uma pesquisa realizada pelo Ibope diz assim: eles constataram que 48% da população desconhece a existência deste serviço. Existe, obviamente, em quantidades ridiculamente pequenas, mas as pessoas não sabem. As pessoas não conhecem, porque elas não têm acesso. Segundo o Ibope ainda, há 62 hospitais credenciados no Ministério da Saúde para fazer o aborto legal, mas apenas 40 oferecem o atendimento do fato. Quando eu estava lendo sobre este assunto, eu vi que existem sim hospitais credenciados, mas que os médicos, por motivos morais, não querem fazer. A decisão em nenhum momento foi deles. Quando um paciente chega para você com pneumonia, por motivo moral, você não vai entubar? Só me responde essa pergunta. Não, até porque quando tu se torna médico, tu faz um juramento, que é a vida acima de tudo. Por exemplo, teve um assassinato. O bandido
o cara que cometeu O cara o que ato, matou a o cara que pessoa. matou a pessoa levou um tiro e tá entre a vida e a morte. Cara, tu vai ter que socorrer esse cara. Ele ainda Por precisa mais- ser cuidado. Ele ainda precisa ser cuidado. Por mais que ele matou outra pessoa, o médico fez um juramento de que ele precisa cuidar É o trabalho da vida. dele, É o eu acho, trabalho né? dele. Eu acredito que se tu não tem esse pensamento de ter que cuidar das pessoas, cara, então não seja médico, entendeu? Claro. E se for pra tu deixar uma opinião tua acima disso, vai pra casa. Cara, gente, agora pra ir finalizando todo este papo, infelizmente nós temos um tempo restrito pra falar aqui com vocês, mas é uma coisa que a gente quer continuar falando. A Sene vai contar um pouquinho pra gente das consequências que isso traz e são tristes de escutar, no mínimo. Para todo mundo. A falta de tratamento pós-aborto gera problemas psicológicos e até mesmo o suicídio. Em 2004, foram realizados 1.600 abortos legais previstos no artigo 128 do Código Penal Brasileiro, que tratam de risco de morte para a mulher e de gravidez resultante de estupro, em 51 serviços especializados do SUS, ao custo de R$ 232.280,50. O gasto que isso traz para o sistema de saúde. E por isso que a gente concorda num ponto, nós quatro aqui. Não estão vendo os dados porque não querem. O motivo é só moral, porque não é possível você olhar uns dados e achar isso coerente. Com todo respeito às pessoas que estudam aí, que estão no judiciário. A gente não está falando que nós somos melhores do que eles, até porque a gente quer chegar lá, mas a gente ainda não está lá. Mas a gente está falando que falta um olhar humanizado para a população que eles regem. E no mesmo ano ocorreram no SUS 243.998 internações motivadas por curetagens pós-aborto, Meu Deus, decorrentes de abortamentos espontâneos e inseguros, orçadas em 35 milhões e 40 mil reais. Tais curetagens são o segundo procedimento obstétrico mais praticado nas unidades de internação, superadas apenas pelos partos normais. Vocês têm noção? Fazendo um adendo aqui, ó. A penalização do aborto não protege a vida das gestantes e é a 4ª causa de óbito materno no Brasil. As mulheres Fala, morrem né, cara? mais por tentar uma vida digna. Faz algum sentido? Essa frase fez algum sentido para quem está nos escutando? Cara, chega a ficar arrepiada. Nossa, que... Senhor. Segundo a estimativa da Organização Mundial de Saúde, OMS, no Brasil, 31% das gestações terminam em abortamento. Anualmente, ocorrem aproximadamente 1,4 milhões de abortamentos espontâneos e inseguros, com uma taxa de 3,7 abortos para 100 mulheres de 15 a 49 anos. Atualmente, 61% das mulheres do mundo vivem em países onde o aborto é permitido. Na maioria deles, o aborto é realizado nas 12 primeiras semanas. O máximo são 16 semanas. E é isso que a gente quer pro Brasil. E pelos números a gente vê aqui, né, que o aborto existe e que ele é praticado em larga escala, né? Impedir a mulher de realizar a sua própria vontade, que está amparada pela lei, e ainda submetê-la a um constrangimento e maior, né, a frustração atinge o princípio da dignidade da pessoa, artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. O aborto é um direito da mulher e é um direito previsto no artigo 5º da Constituição Federal Brasileira de 1988. É com isso que a gente queria terminar. Muito obrigado para todos que nos escutaram, que vieram até aqui. É um assunto polêmico. A gente está tratando o aborto não numa discussão, mas claramente tomando um partido. Tá? Eu espero que vocês, mulheres que tenham escutado, se sintam cada vez mais motivadas a lutar pelos nossos direitos, porque é a gente pela gente. Entendeu? Obrigada a todos nós, nosso grupo que fez 3 episódios lindos e a Poli que está gravando pra gente. Muito obrigada, Católica, por esse projeto de observatório. Não esqueçam de seguir o projeto do Observatório Católica de Cidadania e o Pinkcast, porque quem sabe a gente não continua lá falando com vocês sobre assuntos que nos interessam. É isso, gente. Um beijão a todos.